Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Conexão Milaré. No nosso encontro de hoje, nós trazemos duas convidadas mais do que especiais para comentar sobre a súmula número 467 do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Nós já falamos sobre algumas das súmulas aqui, e nesse bate-papo especial, quem vai comentar sobre esse enunciado é a nossa primeira convidada, Lina Pimentel, ela que é sócia da Prática Ambiental e Mudanças Climáticas do escritório Matos Filho Advogados, atuou no setor público e privado e não governamental. Ela é co-chair do Comitê Ambiental da International Bar Association, a IBA, e especialista em Direito Ambiental e Constitucional e Gestão para Sustentabilidade. Lina, é um prazer tê-la aqui conosco. Seja muito bem-vinda. Prazer, Juliana. Obrigada pelo convite. E a nossa segunda convidada para comentar sobre a súmula 467 é a Júlia Assis, mestre em Direitos Difusos e Coletivos pela PUC de São Paulo, especialista em Direito Ambiental e Gestão da Sustentabilidade pela PUC, advogada sênior em Mudanças Climáticas da Suzano S.A., com experiência na advocacia ambiental privada e setor público, com foco em políticas públicas ambientais. Seja muito bem-vinda, Júlia. Juliana, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. E para a gente começar esse nosso bate-papo, queria convidar a Lina Pimentel para explicar um pouquinho para a gente o que é esse enunciado 467 do STJ e como é que o tribunal chegou à construção desse enunciado. Lina, ajuda a gente aqui com essa introdução ao tema, por favor. Bom, mais uma vez, obrigada, é um prazer estar com a Júlia, aqui com você, Juliana, parabéns ao doutor Edis, a todo o escritório do Milaré, é muito rico construirmos juntos aí os entendimentos dos advogados sobre as políticas públicas ambientais, então acho que esse trabalho que vocês estão fazendo aqui é de extrema importância para a formação nossa e de todo aí o público de juristas ambientais que estão se formando. Quando a gente começou a organizar esse livro e montou a lista das súmulas e quem que ia escrever, acho que teve uma discussão bem interessante, todo mundo queria escolher lá, eu quero essa, eu quero aquela, e eu falei, eu não vou escolher, a gente não vai escolher, porque todas são interessantes e essa aqui também acaba sendo. Ela foi escolhida sob uma ótica mais óbvia de 2010, já passou bastante tempo, ela é a súmula mais antiga, e ela determina que prescreve em 5 anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da administração pública de promover execução da multa por infração ambiental. Então, a gente que milita na área, ou quem está começando a militar, já sabe desse comando, dessa determinação, desse entendimento, é um entendimento que já é replicado em várias normas de processo administrativo estadual, ou mesmo federal, então, em princípio, você pergunta por que ela precisa ser uma súmula, por que ela precisou ser formalizada junto com as demais que são mais recentes, que são mais controversas, houve várias aqui, há vários eventos já que vocês trataram das diferentes interpretações sobre as demais súmulas, essa aqui aparentemente não tem muita dúvida. Mas tem, né, não é só porque a gente é advogado e porque a gente cria interpretações e facetas diferentes para todas as questões que nos são postas, mas é porque quando a gente destrincha a origem de uma súmula, a aplicação prática dela, a interpretação que pode haver, o contexto no qual ela está inserido, a gente descobre que é muito importante para a segurança jurídica que a gente tenha esses dizeres aqui trazidos também no âmbito de uma súmula, de uma determinação nessa esfera judicial superior. Então, a gente vai contar aqui um pouquinho para vocês o porquê que a gente achou importante e que discussões que permeiam essa determinação. Então, a gente fala aqui de 5 anos contados do término do processo administrativo. A primeira pergunta é, quando que é o término do processo administrativo? Quão certo é isso? Considerando a competência legislativa concorrente em matéria ambiental, que ao mesmo tempo tem suas limitações para ser harmônica entre si, em função da nossa determinação de harmonização das normas estaduais.
e também tem a competência comum administrativa, que também pode servir aos estados, União e municípios para estabelecerem regras procedimentais. Então, não está só no âmbito da legislativa, está no âmbito da administrativa também criar regras para procedimento administrativo. Então, na verdade, podem ter peculiaridades no âmbito federal, estadual e municipal, dos 6 mil municípios, 27 estados e órgãos ambientais federais distintos, que por meio das suas instruções infralegais, sejam instruções normativas, resoluções, determinam regras diferentes, suscetíveis a mudanças, inclusive, infralegais. Então, se você não tem um comando num âmbito legal, ou num âmbito, no caso aqui, judicial, que culminou numa súmula para criar uma linha estabelecida, uniforme para alguns pontos, a insegurança jurídica que nós, advogados e, portanto, os nossos clientes, empresas e até o próprio poder público na qualidade de parte em um processo judicial, fica numa situação bastante aberta, né? Se o princípio da legalidade determina que nós, administrados, só devemos cumprir aquilo que está previsto somente em lei, por outro lado, a administração pública também só pode cobrar aquilo que está previsto em lei. Então, aquilo que não está previsto em lei, cabem interpretações distintas e criam-se aberturas para conflitos judiciais. Infelizmente, a nossa política pública ambiental, a aplicação dela no Brasil, por mais histórico que tenha já legal, ela ainda tem uma série de controvérsias para sua aplicação, e isso por razões muito distintas e diversas e que influenciam aqui o nosso olhar. A gente tem problemas na estrutura do órgão ambiental, a gente tem problemas do compliance mesmo das empresas em relação às normas ambientais, ou do próprio poder público em relação às próprias normas ambientais, a que ele é sujeito também, seja como administrador, seja como potencial poluidor. A gente tem problemas de especificação de legislações que dependem de normas técnicas complementares. Então, por N razões, é um ambiente delicado de se trabalhar. O cumprimento da legislação ambiental e a advocacia ambiental são delicados. E se a gente não tem essa segurança jurídica no processo, o processo também seria e é delicado. Então, acho que aqui a gente passa a entender que a importância da prescrição, da pretensão executória, que é o caso dessa súmula, foi importante como ponto de partida para dar essa segurança jurídica. Eu queria passar para a Júlia para contar um pouquinho mais das reflexões que a gente teve aqui e dos olhares mais profundos sobre esse tema, que parece tão simples do ponto de vista do comando, mas é tão complexo do ponto de vista do contexto. Depois dessa introdução feita pela Lina, e acho que ela acaba a fala dela muito bem, trazendo essa visão de que, apesar de ser uma súmula que já tem mais de 10 anos no nosso ordenamento jurídico, e de ser uma súmula resultante, inclusive, de precedentes originários mais antigos ainda do que ela, apesar de haver uma identificação dela como algo pacificado e já está replicado em diversas legislações estaduais, enfim, federal e também infralegais, de fato ela não é simples, porque embutido nela existem vários conceitos jurídicos que precisam ser analisados e clarificados para dar o total contexto que ela apresenta. Então, quando a gente analisou a súmula e quando a gente recebeu essa súmula para analisar, a gente buscou fazer uma interpretação muito mais extensiva, muito mais aprofundada do que simplesmente pensar na repercussão de um prazo de 5 anos para se prescrever a pretensão executória da administração pública. Então, nós fizemos a nossa análise partindo quais seriam os conceitos jurídicos importantes e basilares que estão na redação da súmula, no texto legal da súmula, para chegar na conclusão do tanto de assuntos e de nuances que ela comporta. Porque no momento de se fazer uma súmula, a partir dos precedentes originários que ela tem como base, é muito escolhido cada palavra que o STJ coloca nessa súmula. Nenhuma palavra e nenhum termo que está ali colocado é de graça.
Então, é importante analisar ela em cada palavra que ela está escrita. A gente buscou, primeiro, traçar quais seriam esses conceitos, e daí a gente avalia exatamente o contexto que a Lina trouxe na introdução que ela fez. E, para a gente, primeiro, quando a gente começa a pegar a súmula na forma como ela está escrita, prescreve em 5 anos. E qual é essa prescrição? A gente sabe que existem diversos contextos e diversos conceitos de prescrição na legislação. Existe dentro do próprio instrumento de comando da administração pública a prescrição punitiva, que é aquela prescrição, aquele tempo também de 5 anos, é a mesma quantidade de tempo, que a administração pública tem para lavrar o auto de infração do momento que é identificada a infração, ou se ela for continuada, enfim, existem as especificidades que ela é continuada, ou se é uma infração de uma ação única. Nesse caso aqui, a gente está falando da prescrição executória, que ela vem depois do processo administrativo sancionador, em que o órgão público analisa os argumentos do autuado. Ao final, depois de concluído, é a pretensão que a administração tem de executar essa multa, ou seja, de cobrar essa multa daquele que foi autuado. Existe também, no meio do processo administrativo, a prescrição intercorrente, que é um outro conceito de prescrição, que não é o que está discutido aqui. Então, para começar a trazer quais são as nuances dessa súmula, a gente precisa entender que não é qualquer prescrição que está aqui sendo discutida, mas é a prescrição da pretensão executória da administração pública. Não é da pretensão punitiva, de lavrar o auto de infração, tampouco da intercorrente que pune, entre aspas, a administração pública se o processo ficou parado por um tempo sem nenhuma movimentação de mérito. Isso é o primeiro conceito que a gente entende que é muito importante ser esclarecido aqui. O segundo conceito, e que para a gente também é bastante relevante, e como a Lina falou, quem milita na área ambiental sabe que isso não é buscar pelo em ovo, mas isso faz parte do dia a dia nosso como advogado de identificar cada caso no seu contexto específico, que é saber exatamente qual é o momento do término do processo administrativo. Porque essa súmula fala, prescreve em 5 anos, contados do término do processo administrativo. Parece ser uma coisa muito fácil de definir quando é o término do processo administrativo, mas não é. Esse trecho específico da súmula resolve um problema que aparecia nos precedentes originários, porque no começo, antes de haver uma consolidação desse entendimento, de que era no final do processo administrativo, havia o entendimento também de que a prescrição contava a partir do ato da lavratura do auto de infração. A súmula resolve o problema de que não é na lavratura do auto de infração, mas ela não resolve 100% o que é o conceito de término do processo administrativo. Aqui a gente traz o exemplo da disposição infralegal no IBAMA, a título de exemplo, porque cada instância tem as suas normas infralegais, mas no IBAMA, no momento que a gente escreveu o artigo que trata dessa súmula, estava em vigor a Instrução Normativa 10 de 2012, que trazia um conceito e uma determinação a respeito do que seria o término do processo administrativo. Para você ter uma ideia da necessidade de segurança jurídica dentro de um mundo de insegurança jurídica, essa norma infralegal que dispunha sobre o término do processo administrativo, do trânsito em julgado administrativo no IBAMA, que lá em 2019, ela foi revogada. E hoje, em 2021, já é uma outra instrução normativa conjunta do ICMBio, o Ministério do Meio Ambiente e IBAMA, que tratam do processamento do processo administrativo sancionador no IBAMA e traz algumas diferenças em relação a 2019, inclusive sobre quando é o término do processo administrativo. E o que seria o término do processo administrativo? É no momento que é lavrada, que é feita a última decisão em segunda instância pelo presidente do IBAMA ou pela autoridade julgadora competente, é no momento que o autuado recebe a notificação da decisão, é no momento que o boleto para pagamento da multa vence, é no momento que inscreve na dívida ativa
no momento que escreve no CADIM, depois na dívida ativa, e a gente é advogado, e qualquer advogado militante de qualquer área sabe que a gente vive de contagem de prazo e da segurança da contagem do prazo. 1 dia, 2 dias, ou 3 dias, 5 dias que sejam na distorção desse término do processo administrativo, implicam necessariamente, talvez, na perda de um direito nosso de discutir uma invalidade de um ato da administração pública. Então, essa contagem do fim do processo administrativo é muito relevante, apesar de parecer uma palavra solta aqui no texto da súmula. Aí a gente falou também da pretensão da administração abarcada por essa súmula, que é justamente da pretensão executória, não a pretensão punitiva. Também a gente fala um pouco do conceito do que é essa administração pública, que essa súmula, ela vem resolver, e na discussão dos precedentes originários, fica muito claro que ela vem resolver o problema da discussão da pretensão executória da administração pública nos âmbitos estaduais e federais, porque hoje a prescrição da pretensão executória, ela está disciplinada pela lei federal específica. Existe a regulamentação do IBAMA, que ainda que tenha mudado de 2019 para cá, ela existe, mas no momento que a súmula foi editada, lá em 2010, existiam muitas distorções das legislações estaduais e municipais a respeito de quanto tempo seria quando essa prescrição se operava. Existia naquele momento da discussão dos precedentes originários também, se eventualmente se aplicaria a pretensão, a prescrição de 20 anos do Código Civil. E chegou-se à conclusão de que não, são 5 anos, até para dar uma paridade da prescrição do administrado em relação à administração pública. Então, hoje são 5 anos, e essa administração pública engloba a administração pública federal, o IBAMA, Ministério do Meio Ambiente, Instituto Chico Mendes, os órgãos estaduais e também municipais, que está totalmente relacionado ao que a gente estuda e que a gente conhece sobre a competência comum e a competência concorrente de todos os entes federados para legislar e para atuar administrativamente em relação à proteção ambiental. Está totalmente relacionado com o que a Lei Complementar 140 disciplina. E por fim, a gente também deve entender que essa súmula, ela tem um efeito de contexto, e aí trazendo um pouco do que Lina falou, a respeito da relevância da promoção da execução do crédito relacionado à multa ambiental. Porque hoje, e historicamente, o que se vê é uma quantidade de multas que são lavradas em volumes muito altos e que não necessariamente são pagas. E se são pagas, elas, pela disciplina legal, elas não são direcionadas diretamente para a proteção ambiental. Então, no momento que existe uma preocupação dos órgãos ambientais que vai para o judiciário a ponto de gerar uma súmula, uma preocupação desses órgãos ambientais em garantir que as multas que esses órgãos ambientais lavraram que é possível ainda executar essas multas e não se opera a prescrição executória, demonstra a preocupação dos órgãos ambientais de dar conta de todas essas multas que são lavradas, que os seus respectivos processos sancionadores são finalizados e ficam acumuladas depois de finalizados os processos administrativos sancionadores, sem uma destinação para cobrança. Então, e a Lina pode falar um pouco da experiência dela também, enquanto foi gestora de órgão público, no momento que está chegando a hora de prescrever, os órgãos se dão conta de que tem um monte de multa que vai prescrever a pretensão executória, e eles podem perder esse valor. É claro que as multas ambientais, elas não devem ser consideradas receitas a ponto de a não execução gerar uma renúncia dessa receita. Mas é um valor considerável que pode ser revertido aos fundos, enfim, ter uma destinação dentro das necessidades do órgão ambiental.
Então, acho que muitos conceitos são aqui trazidos dentro desse contexto de uma súmula de 2 linhas, mas que tem muitas discussões subjacentes e que podem trazer muitas discussões doutrinárias e judiciais para serem discutidas tanto por nós, advogados militantes, quanto nos órgãos da administração pública e também no âmbito de processos judiciais. Acho que só traz assim a conclusão de que, apesar de ser uma súmula muito consolidada, nem por isso ela é preto no branco. Eu queria aproveitar, antes de a gente ouvir a Lina, mas só para ir pegando o embalo aqui dessas ideias todas que vocês trouxeram nesse início, voltar para esse enunciado da súmula, no que ele fala sobre o término do processo administrativo, né? Então, assim, nós sabemos que é uma discussão grande quando ocorre esse término do processo administrativo. Da análise que vocês fizeram, vocês conseguiram concluir algo sobre o que é o mais aceitável como sendo o término do processo administrativo? Vocês conseguiram concluir alguma coisa a respeito disso? Honestamente, Juliana, qualquer das opções de términos administrativos vão ser questionáveis e são legítimas. De fato, a gente não chegou a fazer essa avaliação específica de qual seria o mais adequado, porque a gente entendeu que também não era esse o objeto também da nossa análise. A gente buscou muito mais levantar a pergunta do que necessariamente trazer uma resposta. Mas eu entendo, do ponto de vista até prático, que eu não consigo te dar uma resposta de qual é a correta, mas eu posso te trazer minhas opiniões sobre as que não são corretas. Não acho que seja do momento que o julgamento da autoridade julgadora em última instância é lavrado. Eu entendo que precisa ter uma ciência do autuado dessa decisão. Talvez a gente possa daí adotar uma analogia ao Código de Processo Civil de quando esse conhecimento retornar ao processo, começar a contagem de prazo. Ou mesmo de quando esse valor consolidado ele vira exequível, no momento que o boleto, pode ser quando o boleto acaba o vencimento, mas também pode ser quando vai ser escrito no CADIM, que é quando as limitações ao autuado acabam surgindo por falta de possibilidade de emissão de certidões positivas, certidões negativas, enfim. Acho que tem muitos momentos que podem ser definidos, mas é difícil definir porque isso é uma escolha política do órgão ambiental. É uma escolha de critério, né? Então, assim, fica difícil mesmo. Para a gente ver, nos precedentes que vocês analisaram, né, os precedentes informativos dessa súmula, eles chegavam a entrar nessa análise do que seria o término do processo administrativo nesses precedentes utilizados, ou não? A gente não, de fato, não era esse o foco, né? Mas para se delinear aí o que seria o período da prescrição, né, o período prescritivo, sem dúvida alguma uma questão importantíssima definir o termo inicial, né, da fluência desse prazo. Então, vocês não conseguiram identificar, nas decisões não tinha essa identificação do que seria adotado no contexto da edição dessa súmula. Não, os precedentes originários, eles nem entram nesse mérito, porque, só para a gente lembrar, os precedentes originários, naquele momento, eles focam numa coisa mais basilar do que isso, na definição de que é no fim do processo administrativo que inicia a contagem de prazo, e não da lavratura do auto de infração. Então, eles nem chegaram a entrar na discussão, e para a gente foi muito difícil, por isso que eu digo que a gente achou muito melhor levantar a pergunta do que trazer a resposta, porque, de fato,
essa nuance, apesar de ser muito importante, como você mesmo falou, para a contagem da fluência do prazo, ela não é abordada com nenhuma profundidade. É sempre uma missão, assim, a contagem do fim do processo administrativo, mas ninguém entra no mérito de quando é esse fim. A gente não conseguiu nem achar base doutrinária para isso, e nos precedentes não tem esse detalhamento. E é parecido com o desafio, Juliana, que a gente vê também para a discussão sobre prescrição civil ou contratual, que parece sem fim, né? Quando a gente acha que a gente entendeu o direcionamento da jurisprudência em matéria de nascimento do termo inicial mesmo da prescrição, por exemplo, ambiental, entre partes, você se pega ainda com divergência na jurisprudência. Mas ainda tem alguma jurisprudência para trabalhar, do nascimento da obrigação, da infração, do dano, do reembolso, tal, e aí você discute. Agora, aqui a gente não tem. Então, a gente até tem um direcionamento baseado no término irrecorrível, algo nesse sentido. Esse seria o término de um processo administrativo. Mas a gente, por exemplo, particularmente eu e a Júlia, em casos específicos, discutimos a visão do órgão ambiental em relação ao término de um processo que seguiu o trâmite previsto numa norma infralegal, enquanto uma norma legal previa um outro tipo de recurso que também abriria ainda a possibilidade de discussão e tal. Então, assim, cada caso impressionante como não há sedimentação no entendimento do que seria o término, e a gente não encontrou isso na jurisprudência, e acho que a gente vai continuar buscando. A gente pretende atualizar esse levantamento para ver se a gente evoluiu no sentido da jurisprudência. O problema é que quando a gente está no tribunal de justiça, onde se fixam as discussões, que depois vão ser repetidas num julgado de um tribunal superior e tal, essa minúcia, ela é ignorada, elas são discutidas questões maiores e maiores, aparentemente maiores, como se isso não fosse relevante para anular, eventualmente, um ato como um todo. Então, acho que essa busca pela precisão da interpretação dessa súmula, ela é contínua e vai continuar sendo discutida. E outra, cada norma estadual ou federal, ela vai variando os seus procedimentos, e isso gera esse problema nosso de entendimento do que é o término. Então, acho que a gente já teve diferentes visões sobre os procedimentos que estão em curso, mas sua pergunta é ótima e vai continuar sendo instigante, assim como a prescrição civil e contratual. E só para complementar, até essa falta de segurança jurídica sobre a definição do término do processo administrativo, o próprio IBAMA, como eu disse, editou uma nova, enfim, os órgãos federais editaram uma nova instrução normativa que regula o processo administrativo sancionador e mudou as discussões. Assim, mudou pouco, mas mudou muito, né? Porque cada palavra que se tira ou se coloca numa regulamentação faz muita diferença na interpretação dessa regulamentação no dia a dia prático. E como a própria Lina falou, até o término do processo administrativo pode ser impactado diretamente pelo recurso de revisão que estava previsto somente na Lei de Processo Administrativo Federal Geral, mas que com essa instrução normativa nova conjunta do Ministério do Meio Ambiente, IBAMA e CNMBio, foi incorporado o recurso de revisão no processo administrativo ambiental. Então, a discussão depois que acaba as instâncias regulares, o que são as instâncias regulamentares de julgamento de um processo administrativo sancionador no IBAMA? Até a segunda instância? E se o IBAMA hoje prevê um recurso de revisão que pode ser feito a qualquer tempo, no momento desse recurso de revisão interrompe essa prescrição executória, hoje essa instrução normativa conjunta prevê que, se o recurso de revisão for apresentado 120 dias depois do fim do julgamento em segunda instância, ele só pode ser avaliado depois da Procuradoria Federal Especializada relacionada à dívida ativa. Então, o próprio IBAMA sabe que a questão do fim do término do processo administrativo relacionado à pretensão executória do IBAMA associada ao recurso de revisão é um imbróglio que, apesar de ter sido colocado de uma forma um pouco mais explícita nessa nova instrução normativa, não traz
todas as resoluções e todas as soluções ao que seria o término do processo administrativo e até quando o IBAMA pode executar essa multa que foi lavrada, enfim, e teve seu processo administrativo sancionador concluído. Achei excelentes essas colocações de vocês, porque a gente costuma, todos os clientes, quando tem algum processo administrativo, vocês devem viver isso, né, nos seus respectivos escritórios também, quando termina, eles perguntam, né, e qual é o prazo que eu posso ser cobrado disso? 5 anos. 5 anos a contar de quando? Então, quando termina o nosso prazo? Depende. E aí a gente tem que explicar tudo isso para eles, né, para dizer que depende do que for entendido naquele caso em específico, a gente vai ter um prazo, né, que vai variar ali, e às vezes, né, Júlia, pegando a questão aí do que você falou, da diferença entre o fim do processo administrativo no sentido de proferida a decisão administrativa, né, e a notificação, a gente tem casos ali que essa notificação demorou mais de 1 ano, né, 2 anos para acontecer, porque ela acaba ficando lá esquecida, né, e aí o processo administrativo acabou tão somente com a decisão de segunda instância, ou a gente teria que ter a notificação do autuário. Então, tem uma série de questões que são realmente, assim, muito importantes para quem trabalha no dia a dia do direito ambiental e que nos trazem sempre para uma reflexão. Mas eu adorei, porque eu já vou, inclusive, sugerir nas minhas próximas respostas dos nossos clientes que assistam esse episódio do Conexão Milaré, para poder ter aí o fundamento todo da razão, porque é tão difícil a gente responder alguma coisa bem objetiva. E dentro dessa questão ainda das dificuldades, né, dos casos práticos, eu acredito, né, que não tenha sido o foco de vocês, né, é presumível que não, mas gostaria de perguntar, nos casos em que o autuado, ele, após o término do processo administrativo, ele discute judicialmente esse crédito, né, então a gente tem a situação aí, que também é, de certa forma, corriqueira, de uma ação anulatória, que nem sempre tem a concessão aí de algum tipo de tutela liminar para suspender a exigibilidade desse crédito. Nessas condições em que a gente tem a discussão judicial, né, como vocês veem essa questão do termo inicial do prazo prescricional? Vocês entendem que o simples ajuizamento da ação anulatória já é suficiente para suspender esse prazo? Como vocês enxergam isso? Já teve até instrução normativa do IBAMA prevendo isso, né, dizendo que o ajuizamento interromperia a pretensão executória, mas acho que não é tão automático assim, né. Na nossa visão, como não está previsto em lei essa determinação, deveria ter uma ordem judicial, que faz sentido também, se não tiver havido, obviamente, nenhum tipo de morosidade, nenhum tipo de omissão, e ele se aproveite, a administração pública se aproveite da ação judicial, faria sentido. Agora, em determinadas circunstâncias, sequer também faria sentido o pedido, a tutela específica judicialmente prevista, mas é certo que, no nosso ponto de vista, Júlia, não sei se você concorda também, mas que precisaria de um pedido específico em uma ação proposta, e não seria, obviamente, automático esse entendimento, apesar de ter tido uma instrução normativa, que, no nosso ponto de vista, não poderia ter fixado essa regra que não está prevista em lei. Eu concordo, Lina, e eu adiciono ainda um complicador a isso, e trazendo de novo o exemplo do IBAMA, que o IBAMA, o processamento no IBAMA não necessariamente é o tudo enfim, mas acaba sendo um bom norte para todos nós, por ter essa abrangência nacional. E no IBAMA, o órgão jurídico que processa e que acompanha os processos judiciais
em que o IBAMA é parte, não são as mesmas pessoas que analisam juridicamente os processos administrativos sancionadores. Então, pode ser uma conversa de surdos. Às vezes, no processo judicial, conseguem eliminar para suspender aquela exigibilidade da multa, mas o próprio IBAMA, dentro dele, já não sabe que aquela multa não pode ser exigida naquele momento, porque tem uma tutela ali conferindo aquele efeito suspensivo. Então, essa falta de comunicação interna, inclusive, complica, né? Porque não são as mesmas pessoas e não são os mesmos órgãos internos. Então, eu concordo plenamente com a Lina, e a segurança que nos dá mesmo é a tutela de efeito suspensivo numa ação anulatória, enfim. Exatamente. É sempre uma discussão grande, né, e no caso de não haver essa tutela específica, a possibilidade de o órgão fiscalizador, né, continuar com o processo de cobrança, e nesse caso, certamente, a gente não poderia defender que o prazo prescricional não estaria correndo, né, então são várias questões mesmo que têm que ser analisadas. E, por fim, eu queria fazer mais uma pergunta para vocês, aproveitando esse conhecimento todo de vocês, com relação ao dever de reparação. Nós sabemos que não é toda o auto de infração, né, que gera um dever civil de reparação, mas nós temos aqueles autos de infração que têm no seu bojo aí um dano ambiental causado, e nós sabemos que quando há esse causamento do dano, nós temos o dever de reparação. E aí, com frequência, a gente vê essa discussão também, né? Em sendo o órgão sancionador, como vocês referiram, esse órgão sancionador, ele pode exigir do autuado a reparação de um dano vinculado, atrelado a um auto de infração, e nesse caso, o fato de ele ser o agente público, né, ele perde esse caráter administrativo de reparação e cai lá na responsabilidade civil ambiental, ou a gente se mantém com as regras administrativistas, né, as regras do processo administrativo. Então, queria ouvir um pouquinho de vocês a respeito disso, pensando aí nas repercussões, né, dos prazos prescricionais do administrativo e do civil, que a gente sabe que são diferentes, e é sempre uma conversa que rende bastante discussão, essa questão do dever de reparação. Não sei, Lina, você quer começar? É interessante sua pergunta, Juliana, porque ela também parece uma resposta simples e conforme a gente vai produzindo as reflexões aqui, ela pode ser complexa, sim. Eu acho que o órgão ambiental, ele não tem muito a cultura de exigir a reparação por meio do instrumento administrativo. Isso acontece muito em áreas contaminadas já, porque as normativas determinam que as obrigações relacionadas à reparação do dano e os planos de intervenção estão lá ligadas ao processo de autuação. Talvez nas questões de supressão de vegetação ali ligadas à PRAD também, né, programas de recuperação mais objetivos, né, de uma supressão específica, aquela autuação vem junto com uma obrigação de apresentar um PRAD, que aí misturariam as responsabilidades civil e administrativa, mas em grandes infrações, na verdade, ele acaba tomando conta da esfera administrativa por meio da ação corretiva, impondo uma multa significativa, um embargo, uma ameaça de interdição ou suspensão de atividades, e deixa para um ajuizamento de uma ação, ou para uma reconvenção, ou para a conta do Ministério Público, aquela reclamação pela responsabilidade civil mais ampla. Então, ele tem esse hábito, né, o órgão ambiental, de dividir ali as responsabilidades, mas quando ele junta tais responsabilidades no âmbito de uma autuação, por exemplo, essas que obrigam a apresentação de um PRAD no mesmo ato e tal, eu entendo que aquele prazo
prescricional para executar aquelas medidas que foram exigidas no âmbito da ação corretiva, estaria sujeita ao prazo prescricional da administração pública, nos 5 anos. No entanto, isso não elide a formulação do pleito no âmbito da responsabilidade civil independente, que vai ser conformada e vai ser constituída por meio de uma ação própria. Se as ações e os pleitos forem absolutamente coincidentes e a causa de pedir ela não tenha trazido inovação nesse âmbito judicial, eu entendo que os advogados e as defesas podem trazer uma acumulação de responsabilidades ali, uma exercida no âmbito administrativo com objetivo civil e outra no âmbito civil tentando repetir aquilo que não foi possível no âmbito administrativo. Se foi uma mera execução de um pedido de PRAD, por exemplo, como ela poderia fazer com uma multa, de fato, estaria sujeito aos 5 anos e teria precluído o direito da administração pública em exigir. No entanto, acho que a sedimentação da prescrição civil, da reparação civil no âmbito do STF em relação à imprescritibilidade atrapalha um pouco esse argumento, e aí, provavelmente, se essa discussão chegasse num tribunal superior, a gente recairia de novo no entendimento da imprescritibilidade, mas processualmente seria certo, o seu entendimento ele é o mais certo, seria o mais seguro. Agora, no final das contas, o grande fundamento do direito ambiental é evitar a socialização do dano, né? Então, ele tentou por um meio, ele não conseguiu por aquele, ele foi tentar pelo outro judicial e, no final das contas, a tutela material é o que importa pelo direito ambiental, apesar de atrapalhar a nossa segurança jurídica e a nossa visão de estabilidade jurídica. Mas, de qualquer forma, a sua pergunta é excelente, e eu acho que eu, como palavras finais aqui, vou dizer que, no final das contas, a gente não tem no Brasil uma análise de adequação financeira, nem de proposta legislativa, nem de enunciados ou julgados ou precedentes. Porque do que adianta uma lei falar que o órgão ambiental tem que fazer isso, aquilo, fiscalizar, não sei o quê, normatizar, e não dá a estrutura para o órgão ambiental dar conta desse recado. E o mesmo vale para os enunciados. Então, assim, são determinadas várias regras, como, por exemplo, essa de em 5 anos prescreve-se a obrigação, e eu atuei dentro de um órgão ambiental que é o mais capacitado, talvez, do Brasil, em termos de estrutura, de receita, etc., e não dava conta, é o que a Júlia mencionou, começava a chegar 6 meses antes da prescrição daquela pilha de processos, daquela lista de processos, era força-tarefa para ajuizar as ações para não prescrever, e não era uma morosidade, não era uma incapacidade, não era um desconhecimento, era simplesmente 20 pessoas, advogados, para dar conta do Estado inteiro, né? Então, essa falta de olhar pela adequação financeira e adequação orçamentária em função das normas e comandos que vêm de decisões judiciais e de propostas legislativas me fizeram, inclusive, sair do Estado, porque eu não aguentei aquilo, né? Todo mundo querendo fazer, o servidor público, em geral, quer executar o propósito que ele se dispôs ali na hora de prestar um concurso, de dar a vida em uma carreira para a administração pública, mas as condições são difíceis, né? Então, ao passo que a gente busca segurança jurídica contra irregularidades e ilegalidades praticadas pelos órgãos ambientais e tal, a gente também se solidariza com a estrutura de menos de 1% do orçamento ser dedicado aos órgãos ambientais. Então, isso dificulta também a execuibilidade, de modo geral, da política pública. Então, obrigada pela oportunidade da gente ter aberto aqui a discussão e deixo aí também para a Júlia trazer o fechamento do lado dela. Juliana, eu vou concordar plenamente com o que Lina falou a respeito dessa confusão sobre os prazos em relação à responsabilidade administrativa e no caso de necessidade de uma reparação de um dano ambiental oriundo de uma infração, só adicionando que eu particularmente não entendo que o processo administrativo sancionador seja o lugar para essa discussão desse processamento, dessa reparação do dano ambiental, porque o processo administrativo sancionador, ele é a manifestação da responsabilidade administrativa.
Então, acho que o processamento da conclusão daquele auto de infração, ele tem um objeto específico. E aí eu puxo um pouco a sardinha para o meu lado e para a pesquisa que eu acabei de concluir no meu mestrado, que eu defendi a minha dissertação sobre políticas públicas ambientais, uma abordagem teórica e prática, e que eu acabei discutindo bastante o Instituto da Conversão de Multa, que acaba sendo um ponto de, talvez, interseção entre a necessidade de reparação dos danos ambientais causados pelas diversas condutas antijurídicas que são objeto de autos de infração e a própria responsabilidade administrativa. Na minha pesquisa, eu entendo que eu cheguei à conclusão de que a conversão de multa, apesar dela conceitualmente não ter a natureza jurídica que saneia a responsabilidade civil e a responsabilidade administrativa, ela tem a gênese dela e ela tem a origem dela na responsabilidade administrativa, porque ela é resultado do processamento e da escolha do autuado por converter aquela multa num serviço ambiental, apesar do que gerou aquela possibilidade de ser um ato antijurídico, que é a infração, mas ela gera um efeito que tem o mesmo efeito de uma responsabilidade civil, que é a reparação de danos ambientais. Apesar da conversão de multa, da pessoa que optar pela conversão de multa, não poder reparar os danos da sua própria infração. E daí eu adiciono também, eu concordo plenamente com o que Lina falou a respeito da falta de orçamento dos órgãos ambientais para processar, tem falta de orçamento para processar até os processos administrativos sancionadores e também para criar uma cultura dos órgãos administrativos ambientais para gerar essas ações positivas de reparação do dano, porque como existe um limite orçamentário dos órgãos ambientais, como todos os órgãos, né? Como a administração pública, ela é da natureza dela não conseguir abarcar toda a sociedade, mas os órgãos ambientais, eles acabam tendo um lugar especial dessa falta de orçamento, por uma pecha, enfim, por um preconceito de que o meio ambiente atrapalha, enfim, existe um foco muito maior e talvez outras esferas públicas. Mas o limite orçamentário é uma coisa muito séria, e até nas minhas pesquisas eu atribuí, eu identifiquei alguns desafios intrínsecos e extrínsecos à implementação de políticas públicas ambientais com viés positivo. Dentre os desafios extrínsecos, eu cheguei à conclusão de que justamente o limite, a reserva do possível, o limite orçamentário, são incapacitantes para gerar essas ações positivas de preservação ambiental, junto com o ativismo judicial e o controle judicional das políticas públicas, que está totalmente relacionado ao que a gente discutiu aqui de conclusão. E aí, só para completar e só para concluir um pouco, assim, fugindo bastante do assunto original da nossa conversa, eu estou lendo um livro do Luiz Roberto Barroso, até para fazer umas complementações à minha dissertação, e ele tem falado muito sobre judicialização da vida, né? Tudo vai para o judiciário, tudo chega ao judiciário, todos os questionamentos vão para o judiciário, seja do ponto de vista qualitativo, que são os grandes assuntos, enfim, que tem atuação muitas vezes considerada ativista do Supremo, e na judicialização quantitativa, que são os diversos assuntos que chegam ao judiciário em grande volume. Então, ele fala muito das questões previdenciárias, de questões de consumo, enfim. E ele fala uma coisa que eu estava lendo ontem e que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui. Ele fala, existe uma discussão ampla no Brasil sobre judicialização, mas é um debate largamente negligenciado que deveria precedê-la. É o que diz respeito ao orçamento. É na lei orçamentária que as sociedades democráticas definem suas prioridades, realizam suas opções políticas e fazem suas escolhas trágicas. Esse é o momento em que se deve discutir quanto vai para a educação, para a saúde, para a previdência, para o funcionalismo público, para o transporte, para a publicidade institucional. Maior transparência na elaboração e apresentação do orçamento à sociedade, bem como melhor controle na sua execução, poderiam impor ao judiciário
beneficiar o maior grau de autocontenção. Então, talvez se a gente tivesse um cenário de uma melhor equalização orçamentária para as questões relacionadas ao meio ambiente, talvez a gente não tivesse precisando discutir aqui sobre a necessidade de haver uma súmula do STJ para garantir que existe esse prazo de 5 anos para a pretensão executória da administração pública. Então, por fim, eu também quero agradecer a participação, acho que a discussão foi muito rica. É uma súmula que, como a gente pode ver, transcende aos temas que ela própria, o assunto core dela é muito maior do que só os 5 anos. Então, primeiro, parabenizar também essa iniciativa. Eu acho que discussões como essa só enriquecem a nossa prática diária, e agradecer muito a sua mediação e as suas perguntas muito, muito pertinentes e muito interessantes para a gente desenvolver o debate aqui. Foi muito bom mesmo. Obrigada, Juliana. Doutora Lina Pimentel, doutora Júlia Assis, esse bate-papo nosso aqui, ainda mais com essas últimas colocações aí da Júlia, com certeza fariam com que a gente ficasse aqui por mais bastante tempo, né, debatendo, e quem sabe até encontrando algumas soluções, né, porque eu penso que toda vez que a gente consegue reunir reflexões sobre temas importantes e com mentes brilhantes como vocês, a gente consegue encontrar talvez caminhos pelos quais ninguém percorreu ainda, né? Então, a gente está, assim, extremamente agradecidos aqui pela presença de vocês duas, pela qualidade do trabalho que vocês fizeram, que com certeza expressa toda a bagagem que vocês trazem também, para além dos estudos específicos com relação a essa súmula. E, por favor, sempre que quiserem retornar, aqui a casa é de vocês. Muito obrigada pela participação. Obrigada, Juliana. Obrigada, Júlia, todo o time aí do Milaré. Foi um prazer. E muito obrigada a você que nos acompanha sempre. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal para receber a notificação dos nossos próximos programas e acompanhe nas nossas redes sociais a nossa programação e os nossos próximos convidados. Nós nos vemos em breve. Até lá!